semicondutores e dispositivos eletrônicos. A ciência unindo a nanotecnologia em favor de várias e várias conquistas, novas conquistas e inovações. Professor Gilmar, conta pra gente o que o Instituto Federal do Maranhão vem fazendo em semicondutores. Na área de semicondutores, né, o Instituto tem trabalhado com sensores, né, e um exemplo que a gente poderia dar é o exemplo de sensores para determinar qualidade de biodiesel, né. Quando se fala em sensores, né, aí a gente tem que ter a ideia que a gente tem que juntar duas áreas importantes, né, a química e a eletrônica, né. Isso aí gera um problema, né? Por quê, né? Porque, em geral, o químico ele não domina bem a eletrônica e o engenheiro eletrônico ele não domina bem a química, né? Então, é necessário que tenha uma ponte que ligue a química à eletrônica, né? Essa quebra de paradigmas, professor, ou melhor, esse desafio inovador em que a eletrônica, a engenharia eletrônica acaba conversando com a química e assim criando novas perspectivas para a ciência brasileira, nos dá uma nova visão, né, de futuro, de novas tecnologias, de novas aplicações. O professor poderia me dizer que o professor foi um dos pioneiros nessa área, né? A formação inicial do professor necessariamente não era química. A minha formação em engenharia elétrica, né, da área eletrônica, e eu sempre tive a vontade e interesse de desenvolver componentes eletrônicos, né? Mas para isso, como eu já havia falado, para isso é preciso dominar a química, né? Eu falo sempre para meus alunos que para se construir e obter um componente eletrônico, 80% do componente é química, 20% é eletrônica, né? Então, para poder desenvolver esse componente, o que é que tem que se fazer? Tem que estudar química. Então, eu fui lá estudar química, né? Então, foi no meu doutorado, fiz o doutorado de química aqui na Unesp, né? E onde a gente fez uma aplicação em um dispositivo eletrônico, né? Então, a gente conseguiu fazer esta ponte do engenheiro eletrônico trabalhar com a química. Agora, nesse momento, quando o professor está trabalhando os princípios dos óxidos de estanho, titânio, o professor está aqui no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Materiais e Nanotecnologia, junto com o professor Elson Longo, trabalhando esses conceitos. O que vem por aí, professor? Quais as novas linhas, quais as novas pesquisas envolvendo essas duas áreas? Bom, tudo que se faz dentro desse elo que a gente está falando de eletrônica, que faz a ponte com a química, tudo que você pensar é uma novidade, né? Uma inovação, né? Quando se domina as duas áreas, né? Falar sobre o que vem por aí, a gente poderia falar bastante, né? O problema é porque os produtos que a gente está obtendo de juntar as duas áreas são quase todos passíveis de proteção, de patente, né? Então a gente prefere só falar depois que o produto ele está pronto, né? Aqueles que já estão prontos, que o professor poderia destacar, não aqueles que estrategicamente não podem ser ditos, mas, lógico, a angulação seria no sentido do professor dizer aqueles que já podem ser ditos e que já estão protegidos intelectualmente. Quais seriam, professor? A gente pode citar memórias eletrônicas, né? A gente já tem bastante aí. E para fazer uma memória é preciso estudar bastante a química, né? Então, a partir do estudo da química, você consegue obter aquele material que é um possível candidato à memória, né? E aí a gente tem feito isso com sucesso, né? E a partir desse material pronto, aquele candidato, ele é uma memória, a gente pode passar para a parte da eletrônica e desenvolver o componente, né? Nesse caso, no campo da nanotecnologia, o óxido de estanho e de titânio se dão muito a esse tipo de pesquisa, né, professor? A aplicação desses óxidos pode ser feito onde, professor? Em quais linhas, em quais produtos, em quais ciências aplicadas? Bom, sensores eletrônico, né? Isso aí é uma aplicação interessante quando você está trabalhando com óxido de estanho, né? E no nosso caso lá, quando a gente está
quando a gente decidiu trabalhar com óxido de titânio, a gente está tentando obter dispositivos aplicados a agente bactericida. Agora, professor, no Instituto Federal do Maranhão, eu acredito que o professor já orientou vários alunos em tese de mestrado e doutorado, né? Normalmente, como que as teses se dão e quais as linhas dessas teses em geral? Uma delas, que o professor bem me destacou, são os sensores para determinar a qualidade de biodiesel. A qualidade de biodiesel, acho que é estratégico para um país que pensa em perfurar novos poços aí de petróleo, ou mesmo utilizar o biodiesel como fonte de energia através da mamona ou e tantos outros meios geradores de biodiesel. Eu imagino que o professor esteja pesquisando uma área estratégica para o país, ou não? Correto, né? Correto. Falando sobre biodiesel, né, o que pode acontecer, né, é que a matéria-prima para obter biodiesel, ela pode vir de diversas origens, né, de matérias-primas. Isso quer dizer o quê? Que em um reservatório que tenha biodiesel, a gente pode ter matérias-primas derivadas de vários tipos de oleaginosas, né? Pode ser soja, babaçu, peão manso, e aí tem tantas outras, né? E isso aí, a gente, através das análises, a gente viu que a gente pode ter problemas, né? Porque cada material ele se comporta de forma diferente. Então, aonde entra essa parte de sensores que a gente está trabalhando? Sensores para determinar a qualidade do biodiesel. Ela entra em você determinar se aquele material biodiesel, quanto de porcentagem tem com relação à matéria-prima. Digamos, se esse material de biodiesel ele tem tantos por cento que veio de soja, tantos por cento que veio de peão manso, tantos por cento que veio de milho e assim por diante. Então, a qualidade a gente vai medir nessa direção, nesse foco, né? Professor, pensando dessa forma, o professor entende que a ciência brasileira acaba contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de um país, no caso o Brasil. O senhor poderia afirmar isso? Sim, é correto, né, falar sobre isso, né, porque fazer ciência sem ter uma aplicação em benefício da população ou do planeta, do meio ambiente, né, é fazer ciência só por fazer, né, e sem nenhum sentido, né, de ter a ciência, né, como um todo, né. Agora, o professor teria como deixar uma mensagem para a gente. O estado do Maranhão, como que ele trabalha a ciência? Está crescendo, está se desenvolvendo, está tendo novas propostas, novos laboratórios. Como que está o desenvolvimento da ciência no estado do Maranhão? Lógico, em parceria aqui com o estado de São Paulo, através do professor Elson Longo. O nosso grupo lá, né, é um grupo que a base toda dela é uma base dos alunos que saíram aqui do centro, aqui, do instituto, né? E é um grupo que está se unindo cada vez mais, né? E de tal forma que a gente está vendo um futuro para o estado do Maranhão, né? Bem melhor do que se encontra hoje, né? Em termos de pesquisa, né? O que a gente vê é que o estado do Maranhão está ainda no início, né, da pesquisa, e o que a gente tem é fazer os nossos esforços para contribuir para que isso tenha um sucesso, né? Com certeza. A ciência rompendo fronteiras, a ciência criando novas alternativas e a nanotecnologia ajudando em todo esse processo.